Como é o lar de uma família onde um dos pais é narcisista? Olá pessoal, sou Ju Castro, sou uma sobrevivente de um relacionamento narcisista, tenho contato com pessoas narcisistas até hoje e estou aqui para trazer consciência e informação para vocês. Então vamos ao vídeo. Como é você morar numa casa, estar dentro de um lar em que o pai ou a mãe tem transtorno de personalidade narcisista? Pessoal, a primeira coisa é que esse lar, ele vai ser totalmente disfuncional. Vai ser um lar em que não vai ter paz, não vai ter harmonia, não vai ter diálogo, não vai ter conversa. Sempre vai haver o quê? Competição. Tanto competição desse pai ou mãe, vamos usar o exemplo de um pai para ficar mais fácil. Vai ter competição desse pai com a mãe para chamar a atenção dos filhos, porque esse pai vai querer jogar essa mãe sempre para baixo o tempo todo, sempre insinuar que essa mãe é louca, que essa mãe não bate bem da cabeça, que ele que sabe tudo. E isso também acontece o contrário, tá? Só tô usando o exemplo do pai, mas vocês podem colocar aí como mãe também. E dentro ali dessa relação marido-mulher, ele vai jogar a esposa contra os filhos, ele vai competir com a própria esposa, como também ele vai competir com os próprios filhos, jogando um filho contra o outro. É lógico que ele vai escolher o filho preferido, o filho de ouro, vai escolher o bode expiatório, e essa posição ela pode mudar também, depende de que filho que vai fazer as vontades. Esse pai, ele vai ser aquele pai altamente disfuncional. Não vai ser aquele pai que fica ali em casa curtindo a família, tendo aqueles momentos de alegria, de diversão, em que, por exemplo, desde o começo, quando essa criança começar a andar, começar a falar as primeiras palavrinhas, começar a se socializar, aquela primeira infância ali, aquele início, desde esse momento você já vai sentir esse pai isolado, esse pai não comparecendo, não fazendo o papel de pai, não se responsabilizando. Geralmente os pais narcisistas, eles gostam muito de patotinha, são muito rueiros, não tem tempo de qualidade com a sua família, apesar de aparentar para as pessoas de fora de que é um pai perfeito, né, que é um varão perfeito ali, que é que tem esse lado de que faz tudo pela família. Na prática não é isso, tá? Não é isso que eles fazem. Eles tentam passar uma imagem distorcida de quem eles são para as pessoas de fora, para as pessoas do convívio social dele, para a família não, para as pessoas que não são da família, para as pessoas, por exemplo, do serviço, da academia, as amizades ali, os amigos de infância, de escola, para o pessoal da igreja. Ele vai tentar passar uma imagem totalmente diferente do que ele é na realidade. Porque quando ele estiver em casa, ele nunca vai estar de fato presente. Ele vai estar presente fisicamente, mas isso não quer dizer que ele está de corpo e alma. Ele vai sempre estar, por exemplo, quando estiver em casa, no canto dele, vendo uma televisão, ele não vai ser aquele pai que vai sentar na mesa, vai querer saber como foi o dia do filho, a não ser que ele queira saber como foi o dia do filho, da filha, da esposa, para arrumar confusão, para botar defeito. Isso eles fazem. Agora, ele nunca vai querer ter aquela conversa gostosa, aquela conversa saudável de família, que fala assim: ô meu filho, como foi seu dia na aula? Ah, você tirou nota boa? Nossa, que bom, tô tão orgulhoso de você. Não, gente, não existe isso não. Primeiro que quando você senta na mesa com um pai ou com uma mãe narcisista, é só briga. Ela só fala dela. E se você fala alguma coisa, ela te critica. Você pode dar uma opinião sobre qualquer assunto, tá? Não é só política, religião, esportes, que são assuntos mais polêmicos, não. Qualquer coisa que você falar, a pessoa narcisista, ela não vai aceitar. Mesmo sendo seu pai, sendo sua mãe, ela acha que só ela tem direito a ter opinião, ela acha que a opinião dela é melhor do que de todo mundo. Então, assim, é muito difícil você ter um pai ou uma mãe narcisista, e tem situações em que a pessoa tem os dois.
Tem pai e mãe narcisistas, porém o pai às vezes num grau mais elevado e a mãe, ou não vou falar mãe, porque pode também ser o contrário, entendeu? Um cônjuge num grau mais elevado e o outro cônjuge num grau um pouquinho mais, menos elevado, né? Por exemplo, um narcisista vaidoso e casado com um narcisista oculto. Um é suprimento do outro ali. Isso acontece também. Tem muitas pessoas que têm pai e mãe narcisista. E esse filho, ele vai crescer muito inseguro, ele vai achar que ele não é merecedor de nada, ele vai viver geralmente a vida desses pais. E uma das coisas que o pai narcisista, se tiver condição financeira, faz é o seguinte, é amarrar esse filho na carreira dele. Se ele, por exemplo, tem muitos casos de pais narcisistas em que tem empresa, alguma coisa assim, e ele meio que coloca o filho dependente dele nessa empresa. Isso não quer dizer que todo pai que tem empresa, que o filho trabalha é narcisista. Não, é diferente. Eu tô falando de um pai que tem uma empresa, que é narcisista, que tem um filho, e ele não deixa esse filho crescer na empresa. Ele sempre tá ali, segurando, limitando. Ele fala assim, ele delimita um quadrado, ele delimita até onde esse filho pode ir e esse filho não pode passar dele. Esse filho não pode saber mais que ele. Porque eu sei mais que você. Porque eu sou narcisista assim, é tudo eu. Então, é um lar totalmente disfuncional. É muito difícil a convivência. Marido e mulher, os cônjuges ali, quando uma das partes é narcisista, vai ter muita briga, vai ter muito desrespeito, vai ter muito xingamento de palavrão, até pode acontecer agressões físicas, não só agressões verbais. Eles fazem isso na frente dos filhos, eles não respeitam os filhos, eles fazem chantagens emocionais, faz a cabeça do filho como se o filho fosse pai deles, como se o filho fosse psicólogo, psiquiatra deles. Tudo quanto é problema que ele tem, ele joga na cabeça do filho. Problema matrimonial, tipo assim, ele responsabiliza o outro cônjuge de todos os problemas que acontecem dentro de casa. E aí ele joga isso na cabeça dos filhos. Pega e fica falando da esposa, fica falando do marido. E aquele filho, ele vai crescendo com a autoestima tão baixa e ele começa a achar que os relacionamentos são tudo assim, dessa forma como eles estão vendo dentro de casa. Não existe demonstração de carinho, de amor, nem com o cônjuge, nem com os filhos. Eles são extremamente frios. Porém, quando chega uma visita, ele muda o comportamento. Fala até eu te amo, tudo muda o comportamento na frente da visita. Quando a visita sai, ele volta a quem ele realmente é. Então, ele usa várias máscaras. E eu, inclusive, gravei uns shorts, que é aqueles videozinhos curtos que eu faço de 1 minuto, falando que a pessoa narcisista, ela tem total consciência do que ela faz. Tanto que ela usa diversas máscaras, dependendo da pessoa, da situação e da fase manipulatória que ela está. Com as pessoas de fora, com as visitas, ela vai ter um tipo de comportamento. Vai ser um pai de um jeito. Com as pessoas de dentro ali, você vai ver o inferno na Terra. Você vai ver o pior do ser humano ali. Vocês que estão dentro de casa, convivendo com a pessoa narcisista, é que vão saber realmente quem eles são. Então, assim, eles gostam de ter aquela turminha, aquela patotinha para poder aparecer. Geralmente, eles não tem aquela expressão, come presunto e arrota caviar. Então, é aquela pessoa que ela tenta mostrar muito mais do que ela tem, do que ela é, do que ela vive na realidade, só para chamar atenção. É aquela pessoa que agrada o que ela faz para os amigos, ela não faz para os filhos nem para a esposa. Geralmente, esse pai ele pode ser todo enrolado em dívidas, todo enrolado financeiramente, pode ser um picareta mesmo. Por quê? Porque a pessoa narcisista, ela quer esbanjar muito, ela quer mostrar muito, ela quer sempre estar num padrão, querendo sempre a validação. Então, ela geralmente é muito materialista. Ela é apegada a coisas, a matéria. Isso não quer dizer que toda pessoa materialista é narcisista. Para ser narcisista tem que ter tem traço, tem pessoas que têm traço, tem pessoas que têm um transtorno de personalidade.
Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Então, pessoal, é um lar muito difícil para todos os envolvidos ali. É uma coisa assim que você nunca tem tranquilidade, você nunca tem momentos saudáveis, divertidos, de você sentar e fazer um churrasco em família e você vê aquele pai olhando para o filho, para a filha, elogiando, admirando. O filho pode formar na faculdade, pode passar no concurso público, pode conseguir um emprego, pode fazer o que for, que esse pai nunca vai reconhecer. E pelo contrário, esse pai ele pode inclusive prejudicar. Se o filho tiver uma prova para fazer no concurso público, alguma coisa assim, na véspera dessa prova, ele vai arrumar confusão com esse filho, vai tentar desestabilizar. Se o filho falar assim, não faz barulho, não faz isso, eu tenho que descansar, eu tenho que dormir, ele vai fazer de tudo para infernizar a véspera do concurso desse filho, dessa filha, independente do sexo aí, tá? Para ele justamente não passar. Porque o pai narcisista, a mãe narcisista, né? Eu já falei que eu tô usando o pai como exemplo, mas serve pra mãe. Ele não quer ver esse filho crescendo, evoluindo, independente financeiramente, emocionalmente, longe dele. Ele quer debaixo da asa dele ali, controlando. Ele quer que o filho, se ele tiver condições financeiras, como eu disse, ele quer que o filho seja dependente dele financeiramente. Tem muito pai narcisista que tem dinheiro. E aí ele dá tudo pro filho, dá casa, carro, apartamento, dá mesada, dá tudo, mas compensação, se o filho não fizer o que ele quer, ele tira tudo desse filho. Então ele fica controlando. E esse filho, geralmente, o que pode acontecer em alguns casos, tá? E acontece muito, é esse filho não conseguir sair disso. Porque esse filho, ele fica abalado emocionalmente, a autoestima dele vai lá embaixo. Ele cresce num lar em que ele vê o pai e a mãe brigando o tempo todo. Ele perde, assim, os seus sonhos. Ele chega uma hora que ele não sabe nem o que é sonho dele mais. Ele não sabe nem o que ele quer fazer da vida. Ele não sabe nem o que ele gosta. Porque a manipulação é tão grande dele fazer o que esse pai ou essa mãe impôs, né? Porque eles é uma imposição, na verdade, disfarçada. Começa assim de forma muito sutil e vai indo de forma sutil até chegar no momento em que a pessoa com consciência, com informação, ela começa a identificar. Geralmente o filho, ele vai identificar isso na vida adulta. Geralmente demora um pouco. E tem filhos que chegam a uma vida bem avançada, adulta, e não conseguem nem identificar nunca. Então hoje nós temos nas redes sociais muito conhecimento, muita informação. Eu, por exemplo, eu tenho pessoa narcisista dentro da minha família, só não posso dizer de que lado que é, mas tenho convivência com essa pessoa. Eu sei as técnicas de como lidar, mas eu não sabia. Eu fui aprender de uns tempos pra cá e eu tive um relacionamento muito longo com uma pessoa, um relacionamento sério com uma pessoa narcisista, patológica mesmo. E eu não sabia o que era. Eu descartei essa pessoa, eu consegui sair desse relacionamento e eu fui descobrir isso depois que eu já tinha descartado, graças às informações da internet. Então a gente tem muitas informações, pessoal, na internet, em que hoje é possível a gente identificar esses comportamentos, porque antigamente era muito mais difícil. Esposas, maridos ficavam casados com pessoas narcisistas, não descobriam. Filhos, né, eram vítimas de pais, mães narcisistas, não sabiam. Sabia que o pai e a mãe tinham alguma coisa, mas não sabia que era transtorno de personalidade narcisista. E tem pai e mãe que sim, que vai ter traço, e tem outros que vão ter o transtorno, que geralmente são aquelas pessoas que não têm empatia. Quando você tem traços, geralmente você tem um pouco de empatia. Mas quando você tem um transtorno mesmo patológico, o seu comportamento ele chega a prejudicar o outro. E a pessoa que tem esse transtorno, ela não tá nem aí se ela tá prejudicando ou não. Por quê? Porque é a ausência total de empatia. Então, vocês observem isso. Agora, o que você tem que fazer, e eu até gravei um shorts também falando sobre isso hoje, que são aqueles vídeos curtinhos, é o seguinte: se você mora com seu pai e com sua mãe narcisista,
uma das partes narcisista ou os dois narcisistas e você quer sair dessa casa, você não pode ainda, você não consegue, mas você quer, mas você por algum motivo ou outro, seja dependente financeiramente ou emocionalmente, você não consegue. Se você não consegue se distanciar fisicamente, o que você vai fazer? Você vai se distanciar emocionalmente, você vai usar o método pedra cinza. Seus pais forem idosos, eu cuido da minha mãe narcisista, eu cuido do meu pai narcisista, eu sou cuidadora deles, eu não posso sair, não tem outra irmã, não tem ninguém, eu tenho que aguentar isso. Então, como que você vai aguentar de forma mais leve? Você vai se distanciar emocionalmente, você vai começar a trabalhar isso na sua mente, você vai fisicamente estar ali, mas você vai usar o método pedra cinza. Você não vai se conectar emocionalmente, você vai estar centrado em você. E não na pessoa narcisista, não nos gatilhos e não no que ela faz com você. Você tem que se colocar no centro da sua vida. Você que decide se uma coisa externa de fora vai te afetar ou não. Se uma coisa externa vai ter poder sobre você, influência ou não. Ou o que você tem dentro de você que decide o que você vai fazer com as informações externas. Você tem uma frase que diz: eu sou, o capitão da minha alma. Então, apesar da pessoa narcisista querer acessar a sua alma o tempo todo, porque eles fazem isso, eles querem te sugar a sua alma, mesmo sendo pai e mãe, independente do que seja, tá, gente? Pai, mãe, filho, marido, esposa. Eles querem acessar a sua alma, eles querem tirar a sua essência. Você tem que se colocar no controle da sua vida, da sua essência, da sua alma e se desconectar emocionalmente cada vez mais. Pare de contar as coisas que te magoam, pare de contar suas vitórias, suas conquistas, seus planos, seus objetivos. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer uma prova, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer... Não conta, porque ele vai te deixar para baixo. Ele vai te mostrar que você não merece, vai tentar te convencer de que você não merece. Ele vai botar defeito. Você fazer prova, você passar em você não é nada. Um pai narcisista, ele faz isso com a esposa, com os filhos. Então, você não tem que se importar com a opinião dele, você não tem que se importar com o que vem dele. Você não é ele, você é você. Você tem uma capacidade gigante de autoanálise, você tem empatia, você tem a capacidade de se colocar no controle. E isso serve também se você tiver num relacionamento com uma pessoa narcisista. Eu tô falando aqui no vídeo sobre pai e mãe narcisista, sobre pais narcisistas, mas se você tiver num relacionamento, isso vale também. Eu tô num relacionamento com uma pessoa narcisista, não tem como eu me separar, me divorciar, seja homem ou mulher, e eu tenho que aguentar. O que eu faço? Se distancie emocionalmente cada vez mais. Então, pessoal, eu espero ter ajudado com esse vídeo. Continue acompanhando que tem muito vídeo para gravar, tem muita coisa para compartilhar. Foram muitos anos que eu passei por isso e eu acredito que não foi à toa. Eu passei por isso e eu tenho uma responsabilidade muito grande eu me sinto muito nessa responsabilidade de passar isso para vocês, de trazer consciência, de tentar mostrar o que eu fiz para não sofrer tanto. É lógico que eu sofri muito já e eu tive que passar por um processo gigantesco de cura, mas existem formas de você lidar, de você aliviar um pouco e de você centrar em você e se colocar como prioridade e não o que vem de fora, e não coisas externas, ofensas, brigas, desmerecimento de um pai e de uma mãe narcisista. Você vai tratar seu pai e sua mãe sim com respeito, com educação, mas sem se envolver emocionalmente. E isso é totalmente possível, tá? Espero ter ajudado. Comentem aqui a experiência de vocês, o que vocês estão passando, se alguém tem percebido aí que tem um pai, uma mãe narcisista. Eu já vi vários comentários aqui de pessoas que têm, principalmente mãe narcisista, acho que
É o que eu mais leio aqui no canal. Nos vídeos todos, né? Que eu leio todos os comentários, eu adoro ler. Mas na maioria dos comentários eu sempre respondo. Então, o que eu mais vejo aqui no canal são pessoas que falam que tem mãe narcisista. E eu tô aguardando o comentário de vocês, tá bom? Espero ter ajudado e, acima de tudo, sempre tenham consciência e informação cada vez mais.